Fala galera do CP2, beleza? Eu me chamo Felipe Lima, sou professor de Biologia do Campus Engenho Novo 2 e hoje vim discutir com vocês a segunda parte do tema Evidências da Evolução. Hoje os nossos objetivos serão de compreender os conceitos de grupo monofilético, parafilético e polifilético e vamos também desenvolver a habilidade de leitura de cladogramas. Lembrando que um cladograma é uma ferramenta que define as relações de parentesco evolutivo entre os táxons em estudo. Vamos nessa! Pensando em grupos evolutivos, a gente pode separar os organismos em um grupo monofilético, que é um grupo que inclui os táxons, os agrupamentos de seres vivos que compartilham um mesmo ancestral. Olha para essa árvore evolutiva. Ela é composta pelos táxons A, B, C, D, E, F e G. São táxons, são agrupamentos de seres vivos. Repare que se eu formo um grupo composto por E, F e G, eu estou incluindo todos os indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. E eu marquei o ancestral no nó com a cor amarela. Felipe, o que vai tipificar um grupo monofilético? O que tipifica um grupo monofilético é a presença de uma sinapomorfia. Já estou utilizando termos mais atuais. Sinapomorfias são as homologias derivadas. São as características compartilhadas por dois ou mais táxons e que evoluíram após a condição ancestral. O nosso objetivo em estudos evolutivos é formar grupos cada vez mais homogêneos. Grupos que compartilhem um ancestral comum que seja mais recente. Então a gente parte de um grande grupo e vai formando agrupamentos menores. Quer ver? Se eu formo um grupo composto por A e B, eu também tenho um grupo monofilético, inclui todos os táxons que compartilham o mesmo ancestral. Se eu formo um grupo formado por C e D, eu também tenho um grupo monofilético, inclui todos os táxons que compartilham o mesmo ancestral. Agora, se eu formo um agrupamento composto por A, B, C e D, eu também tenho um grupo monofilético, inclui todos os indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. Ele só data de um período de tempo mais remoto. Assim como eu posso pegar A, B, C, D, E, F, G e formar um grande grupo monofilético, incluindo todos os indivíduos que compartilham um ancestral cada vez mais recente. Mas repare, é exatamente isso que a gente quer. Partir de um grupo monofilético muito abrangente para formar grupos menos abrangentes. Eu saio, por exemplo, do filo Chordata para o subfilo Vertebrata, para a classe Mamália, para a ordem Primata, para a família Hominidea, para o gênero, para a ordem Primata, família Hominidea, gênero Homo, até que eu chego à espécie Homo sapiens. Estou formando agrupamentos de seres que compartilham o mesmo ancestral, buscando a ancestralidade comum mais recente. Esse é o objetivo dentro da sistemática, estabelecer grupos de indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. Agora, observe, ainda existem alguns grupos que são ditos parafiléticos, que incluem alguns, mas não todos os indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. Eu tenho a mesma árvore evolutiva e agora eu formei um grupo composto por A, B, C e D. A, B, C e D formam um grupo parafilético, porque incluiu alguns, mas não todos os indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. Repare, D ficou de fora. Felipe, como é que a gente cria um grupo parafilético? Fácil, levando em consideração somente as homologias ancestrais, somente as simplesiomorfias. A gente desconsiderou as derivações que ocorreram ao longo da escala temporal. Repare então que os grupos parafiléticos são marcados pela presença das homologias ancestrais e não pelas homologias derivadas, que é o que efetivamente nos interessa. E ainda existe uma terceira possibilidade de agrupamento, que são os grupos polifiléticos, que incluem táxons que compartilham diferentes ancestrais. Mais uma vez, eu tenho a mesma árvore evolutiva, só que agora eu montei um grupo composto por A, B, C, D e E. Repare, E está presente num ramo evolutivo inferior, no ramo evolutivo de baixo. Estou incluindo indivíduos que compartilham diferentes ancestrais. Existe um ancestral, um nó que determinou o ramo superior e um nó que determinou o ramo inferior. Eu peguei um dos táxons do ramo inferior. Felipe, mas por que esses agrupamentos podem existir? Por conta dos caracteres que nós chamamos de análogos, por conta das homoplasias. São características compartilhadas por dois ou mais táxons não evidentes na condição ancestral e que ainda estão presentes, infelizmente,
no nosso sistema de classificação. Elas acabam inferindo um erro nos estudos evolutivos. Eu vou te dar um exemplo claro de como é que a gente aplica a teoria de grupos nas evidências da evolução e na composição dos táxons. Essa é a árvore evolutiva dos gnatostomados, que são os vertebrados que apresentam mandíbulas. O primeiro grupo a divergir é o grupo dos condrictes, peixes com esqueleto cartilaginoso. Coloquei como exemplo o tubarão. O segundo grupo a divergir é de actinopterígea, são peixes ósseos que têm nadadeiras raiadas. Logo depois nós temos os sarcopterígea, peixes ósseos que têm nadadeiras lobadas. Em seguida os dipnoicos, que são os peixes ditos pulmonares. E aí eu sigo para o grupo dos anfíbios e um ramo evolutivo que deu origem aos mamíferos e aos répteis, que inclui testudines, que são as tartarugas, os lagartos, lacertílios, e aí eu tenho um grupo formado por aves e pelos crocodilos. Essa é a árvore evolutiva dos gnatostomados. Repare que quando eu falo no grupo de peixes, eu estou criando esse agrupamento. Estou incluindo condrictes, actinopterígeos, sarcopterígeos e dipnoicos. Esses são os peixes. Repare que eu estou incluindo alguns, mas não todos os indivíduos que compartilham o mesmo ancestral. Olha lá o ancestral comum para os caras que nós chamamos de peixes. Repare, eu incluí alguns, mas não todos. Ficou de fora o grupo dos tetrápodes. Repare então que quando eu incluo alguns, mas não todos os indivíduos que compartilham um ancestral comum, eu estou criando um grupo parafilético. Os grupos parafiléticos, eles não representam grupos naturais relevantes. O que interessa para o sistema de classificação atual, para que a gente evidencie o processo evolutivo e as relações de parentesco entre os grupos, são os grupos monofiléticos. É por isso que os biólogos afirmam que peixe não existe. Mas repare, peixe não existe enquanto categoria taxonômica. Peixe é um agrupamento artificial para os animais que, basicamente, apresentam uma morfologia de corpo semelhante e respiram por brânquias. Basicamente, é sobre isso de que se tratam os peixes. Eles não representam um grupo monofilético, portanto, peixe não existe. Agora, dentro do grupo tetrápoda, eu ainda tenho uma categoria maior, que inclui o grupo dos répteis. Repare que os répteis somente formam um grupo monofilético se as aves estiverem inseridas dentro dele. Significa dizer, então, que, se eu for tratar dos sistemas de classificação de forma muito precisa, e se em algum momento me perguntarem, Felipe, quem são os gnatostomados, que são os vertebrados que apresentam mandíbulas? Eu vou falar que são os condrictes, actinopterígea, sarcopterígea, dipnoicos anfíbios, répteis e mamíferos. Se você estava desatento, você deve estar pensando, Felipe, onde estão os peixes? Peixe não existe enquanto categoria taxonômica. Peixe é um grupo parafilético. Para formar uma categoria taxonômica, o grupo precisa ser monofilético. Felipe, por que você não falou sobre as aves? Eu falei. As aves estão inseridas dentro do grupo dos répteis. Se no sistema de classificação eu afirmo que existem as aves e os répteis, eu estou dizendo que ave é um grupo monofilético e réptil é um grupo parafilético, porque inclui alguns, mas não todos os indivíduos. Faltaram as aves que compartilham o mesmo ancestral. Ok? Bem, existem algumas características relacionadas a um cladograma que vale a pena a gente chamar a atenção. Eu fiz aqui um cladograma constituído por 6 categorias taxonômicas. Em amarelo, estou mostrando um ancestral comum de 1, 2 e 3. Em verde, um ancestral comum de 2 e 3. Azul, um ancestral comum de 4, 5 e 6. Vermelho, um ancestral comum de 5 e 6. Agora repare, olha para esse cladograma. Eu tenho as 6 categorias taxonômicas, mas mudou a ordem numérica. Num primeiro olhar, você pode afirmar que são cladogramas completamente diferentes. Mas veja bem, em amarelo eu continuo tendo um ancestral comum de 1, 2 e 3. Em verde, eu continuo tendo um ancestral comum de 2 e 3. Em azul, eu continuo tendo um ancestral comum para 4, 5 e 6. E em vermelho, eu continuo tendo um ancestral comum para 5 e 6. Repare então que o que aconteceu foi que no ramo inferior eu girei dentro do mesmo nó. Eu peguei o nó composto por 4, 5 e 6 e simplesmente girei ele. Na verdade, eu girei o nó constituído por 5 e 6. Mudei a sequência numérica, mas as relações de parentesco evolutivo são as mesmas. Agora, olha para esse cladograma. Esse cladograma, ele mostra algumas linhas descontínuas. As relações de parentesco evolutivo são as mesmas,
Amarelo, ancestral comum para 1, 2, 3. Verde, ancestral comum para 2 e 3. Azul, ancestral comum para 4, 5 e 6. E em vermelho, um ancestral comum para 5 e 6. As relações de parentesco evolutivo não foram alteradas. Agora eu só tenho uma descontinuidade na linha de 1 e na linha de 4. Se a linha não se estende até a época recente, é porque essa espécie foi extinta. Às vezes, ao invés de eu ter uma linha descontínua, eu tenho ela pontilhada. Ela representa a mesma coisa, que o grupo foi extinto ao longo do tempo, por isso não pode ser evidenciado num período de tempo mais recente. Repare então que, para que eu defina as relações de parentesco evolutivo, eu tenho que olhar sempre para o nó. Ele pode girar, mas se as relações de parentesco evolutivo não forem alteradas, eu estou trabalhando dentro de um mesmo cladograma. A linha descontínua ou pontilhada indica que aquele grupo não existe mais, ele foi extinto. E aí eu fecho essa aula com esse esqueminha super didático mostrando as características básicas de um cladograma. Na condição ancestral, a gente evidencia, em uma época remota, a gente evidencia o nosso ancestral. Num período de tempo mais recente, a gente tem os táxons que derivam desse mesmo ancestral. Agora o que eu fiz foi marcar características por letras. Eu tenho, na condição ancestral, os indivíduos A, B, C, D, E, F e G. Essa é a condição, são as características evidentes na condição ancestral. O nó em amarelo apresentou uma derivação. Azão derivou para Azinho. No meu segundo nó, Bzão derivou para Bzinho. E aí o primeiro grupo a divergir na história evolutiva é o táxon 1, que apresenta as características Azinho, Bzinho, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão. Uma nova derivação ocorreu no nó, que deu origem aos táxons 2 e 3. Ocorreu uma derivação de Czão para Czinho. O meu táxon 2, portanto, é Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão. Essas são as características diagnósticas do táxon 2. São as características evidentes dentro desse grupo. O táxon 3 apresentou uma derivação que ocorreu especificamente nele. Dzão derivou para Dzinho. Então o meu táxon 3 agora apresenta as características Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezão, Fzão, Gzão. Agora vamos para o ramo inferior. No nó inferior ocorreu uma derivação do caráter Ezão para Ezinho. O primeiro grupo a divergir desse ramo inferior é o táxon 4, que apresenta as características Azinho, Bzão, Czão, Dzão, Ezinho, Fzão, Gzão. Repare que o nó representa o exato momento em que ocorreu a derivação de um caráter, representa um ancestral comum daquele clado, daquele agrupamento. O nó inferior, o próximo, Fzão derivou para Fzinho, e aí ocorreu a derivação para o táxon 5, que apresenta as características Azinho, Bzão, Czão, Dzão, Ezinho, Fzinho, Gzão. E aí, por fim, ocorreu a última derivação de Dzão para Dzinho, e aí surgiu o meu táxon 6 com as características diagnósticas Azinho, Bzão, Czão, Dzinho, Ezinho, Fzinho, Gzão. Repare que quando eu olho para esse cladograma, eu sou capaz de observar uma mudança na composição dos táxons ao longo das gerações. Numa época remota, eu apresentava um ancestral com as características Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzão, Gzão. Num período de tempo mais recente, eu apresento táxons que apresentam mudanças nessas características. E essas mudanças foram sendo evidenciadas ao longo dos nós. Repare que os nós que estão simbolizados pela cor amarela representam as homologias ancestrais e as homologias derivadas, ou seja, aquelas características compartilhadas por dois ou mais táxons que surgiram na condição ancestral ou que evoluíram após essa condição. São as características confiáveis para determinar as relações de parentesco evolutivo. E repare que em vermelho eu tenho uma homoplasia, um caráter compartilhado por dois ou mais táxons e que evoluiu e que surgiu após, um caráter compartilhado por dois ou mais táxons que surgiu de forma independente ao longo da história evolutiva. Não está presente no ancestral comum de 3 e 6. Na verdade, nem poderia estar exposto no meu cladograma. É um simples processo de convergência adaptativa. Possivelmente 3 e 6 ocupam nichos semelhantes. Queridos, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Até a próxima. Um beijo!